O objetivo proposto de qualquer modelo econômico final, sempre o objetivo maior, é a geração de empregos e crescimento econômico e desenvolvimento social. E o Brasil é o laboratório onde foram aplicadas diversas políticas de cunho monetarista, que são essas políticas de arrocho fiscal, austeridade monetária, de câmbio flutuante, volátil, e o resultado tem sido que o país tem crescido a uma taxa de 2,5% nos últimos 20 anos em média. Então, esse resultado aponta que o modelo está esgotado, que nós temos que pensar em alternativas. Existem muitas alternativas, o que o livro propõe é só uma delas. E o que mais me interessa é o debate em torno dessas alternativas do que, na verdade, defender uma única alternativa como a possível, a necessária para o país voltar a crescer, a se desenvolver e a gerar empregos. Eu acho que a primeira questão importante a ser mencionada é que crescimento não traz necessariamente inflação. É possível crescer sem inflação. O mundo já mostrou isso em diversas experiências. A década de 90 nos Estados Unidos foi isso. Um crescimento forte, sem inflação. Portanto, do ponto de vista teórico ou da história, temos experiências de que é possível crescer sem inflação. Portanto, eu diria que a minha preocupação central seria de geração de empregos. Mas, se tivéssemos que controlar a inflação, eu acho que a taxa de juros ela é eficaz, tem se mostrado eficaz. Mas ela é conflitante exatamente com esse objetivo que eu acabei de mencionar, de geração de empregos, porque o controle da inflação só é possível a partir da taxa de juros se ela desaquece a economia, se ela gera desemprego. Então ela é eficaz para controlar a inflação, mas ela é, na verdade, o grande mal que a economia tem quando está num patamar elevado para a geração de empregos. Então eu pensaria em formas não monetárias, alternativas de controle da inflação. Nos últimos anos no Brasil, a nossa causa de inflação tem sido principalmente preços administrados, que variam o dobro, ou seja, tem a velocidade dobrada em relação aos preços livres, e o câmbio, os choques cambiais que nós sofremos nos últimos tempos. Então eu diria que teremos que ter políticas específicas para cada causa da inflação. Nossa causa de inflação principal é preços administrados. Então nós temos que ter uma política para administrar os preços que já são chamados de administrados. Eles, na verdade, têm exatamente esta velocidade que acabei de mencionar. Preços administrados, eles crescem o dobro dos preços livres. Então, uma regra talvez possível seja, preços administrados só podem crescer na mesma velocidade que os preços livres. Ou seja, se o mercado está fazendo uma inflação de X%, a inflação dos preços administrados não pode ser 2x, teria que ser X também. Então, o reajuste da passagem de ônibus, o reajuste dos planos de saúde, tem que ser de acordo com o reajuste do macarrão, do sabonete. É só isso que nós queremos, ou seja, que aqueles preços que sejam chamados de administrados, que já são chamados de administrados, eles se comportem pelo menos iguais aos preços livres. E precisamos também ter uma política cambial. Aliás, esse termo já não existe mais no vocabulário oficial, mas é preciso retomá-lo. Temos que ter uma política cambial. A política cambial, do meu ponto de vista, o que precisamos fazer é ter uma taxa de câmbio que seja competitiva para nossas exportações de manufaturados e seja estável. Ou seja, ter uma taxa de câmbio que não traga a inflação de fora para dentro do país. Isso é relativamente conhecido como se faz, basta o Banco Central acumular reservas e controlar o movimento de capitais especulativos, de curto prazo, financeiros, que mantenhamos a liberdade dos capitais comerciais e de investimentos como está, ou seja, uma ampla liberdade para essa atividade. Mas a atividade financeira de movimentação de capitais tem causado choques cambiais, e esses choques cambiais têm sido transmitidos internamente para o país através da inflação. Então eu diria que para manter a inflação sob controle
em resumo, vamos administrar os preços administrados, vamos manter um câmbio estável. 10 anos de educação nesse país equivalem a 1 ano de juros. Então, isso é que tem que ser mudado. Isso é que tem que ser mudado, porque isso é que gera emprego. Quando se gasta dinheiro em juros, não se gera um emprego sequer, porque quem recebe juros não transforma aquilo em gasto. Mas quando se gasta construindo hospital, escola, etc., quem trabalhou na construção do hospital, da escola, e depois vai ser um professor, etc., vai transformar esses gastos em mais gastos. Então, o gasto com educação, saúde, previdência gera emprego. O gasto com juros não gera nenhum emprego. Então, nós temos que abaixar a taxa de juros para mudar essa composição do orçamento e investir no mercado interno. Essa taxa de câmbio atual, ela gera desemprego. Gera desemprego na indústria, os exemplos são claros. A indústria calçadista está fechando as portas para exportação. A indústria têxtil perdeu toda a capacidade de exportar e o que ela está gerando é desemprego. Então, o que nós precisamos fazer é desvalorizar essa taxa de câmbio, temos que colocá-la num patamar muito superior, temos que fazer isso cuidadosamente, vagarosamente, porque essa taxa de câmbio, além de ela trazer este problema atual, que é um problema grave, de enfraquecer a indústria e fortalecer somente a produção de produtos básicos que conseguem ainda ser exportados, porque o preço dessas mercadorias cresceram muito no mercado internacional. Então, o Brasil exporta soja, café, suco de laranja, minério de ferro, mas não consegue mais exportar eletrodomésticos, não consegue mais exportar calçados, não consegue exportar mais roupa. Então, é preciso mudar esse quadro para gerar emprego. É preciso mudar esse quadro, eu diria, vagarosamente, desvalorizando a taxa de câmbio vagarosamente. Por que tem que ser vagarosamente? Porque... um solavanco aí isso, gera... um solavanco gera inflação. Então, é possível ir vagarosamente desvalorizando o câmbio até um patamar que deixe a indústria competitiva no mercado internacional. Uma questão aí que eu acho que é fundamental é por que o câmbio está tão baixo? A resposta é óbvia, é porque o juros está tão alto. Então, é os juros altos que atrai capitais para o Brasil e que joga para baixo a nossa taxa de câmbio. Então, se está todo mundo achando que o câmbio está muito baixo, na verdade, isso é só o outro lado da moeda dizer que o juros está muito alto. Então, o que a gente precisa ter é a fórmula dos países asiáticos. É câmbio alto e juros baixos. O Brasil está de cabeça para baixo. O Brasil está com câmbio baixo e juros altos. Câmbio baixo e juros altos nunca gerou em nenhum lugar do mundo crescimento e geração de empregos. É o inverso. Mas isso implicaria em alguma forma de controle de capitais, que o senhor também discute aqui no seu livro, né? Tomando experiências até da Malásia e umas outras. O Brasil deveria adotar alguma forma nesse sentido? É verdade. Eu acho que controles de capitais são necessários porque ajudam a manter o câmbio mais estável. Mas eu acho que há um mito no Brasil, que é aquele que o professor Teotônio levantou, que se a taxa de juros for reduzida, os capitais vão embora. Mas será que existe aplicação melhor para os capitais do que 10%, do que 9%? Os capitais estão indo para a Argentina para ter um rendimento de 8% ao ano. Estão aqui no Brasil achando uma beleza, porque aqui tem 12,75% no mínimo. Então, nós temos muito espaço para reduzir a taxa de juros sem haver fuga de capitais. Temos muito espaço. Então, a discussão sobre controle de capitais ela é importante, é necessária, mas não é esse o caso. Para reduzir a nossa taxa de juros para os patamares argentinos, de 6%, de 7%, não é preciso haver ainda controle de capitais. Ou seja, há muito espaço. Ou seja, a taxa de juros está muito alta, está muito além do limite. É só lembrar que no começo do governo Lula, ela era 26,5%. E aí falava-se que se ela fosse reduzida, os capitais iriam embora. Ela já está menos da metade do que era e os capitais ainda não foram embora. Então, ainda há muito espaço para se reduzir. Eu imagino que banqueiros não têm uma aplicação melhor do que essa de 12,75. Se ela vai para 10, ela continua sendo a melhor. Se ela vai para 9, continua sendo a melhor. Se ela vai para 8, a Argentina está lá recebendo capitais com 8% de juros. Então, eu acho que existe muito espaço para a redução da taxa de juros.